Como dominar bem a arte do diálogo nas histórias. Hoje trazemos-te algumas dicas extraídas do livro Diálogo, a arte da ação verbal para teatro, cinema e escrita, do norte-americano Robert McKee, livro publicado em 2016. Contamos-te tudo depois da vinheta. Se queres dominar bem a arte de escrever diálogos, tens de ter em conta as seguintes dicas. Primeiro, usa o poder do conflito. Uma história é conflito, portanto, é lógico que um bom diálogo se baseie nisso. Se houver duas personagens sem desejos conflituantes em cena, são grandes as chances de que a cena se desmorone. Isto ocorre porque o diálogo será fraco. História é ação e reação, força e contra-força. Sem conflito, o diálogo morre. Para criar conflito, use objetivos e forças antagónicas. Um objetivo é o que uma personagem deseja numa cena ou numa história. Cada personagem deve ter um objetivo, e este objetivo deve estar em contradição com os objetivos das outras personagens. As forças de antagonismo são todos obstáculos que impedem uma personagem de alcançar o seu objetivo. E existem dois tipos de forças: forças internas e forças externas. Por esse motivo, o conflito abrange a dimensão interna e externa. O conflito interno é aquele que ocorre dentro de uma personagem. Por exemplo, os seus desejos chocam, colidem com os seus valores. A sua ambição luta, está em batalha com o seu senso de dever. Existem muitas variações de conflito interno que podem ser geradas. O conflito externo. Este é o reino dos vilões e dos antagonistas. Primeiro, o conflito externo é criado por outras personagens que se opõem ao nosso protagonista. Uma história com um conflito interno e pelo menos duas camadas de conflito externo será, por norma, uma história com um diálogo forte. Segundo, usa o poder do subtexto. Ter o coração perto da boca significa colocar os pensamentos mais completos e as emoções mais profundas de um personagem direta e totalmente no que ela diz em voz alta. Ora, as pessoas raramente dizem as coisas exatamente como querem. Em vez disso, filtram as suas verdadeiras intenções e ideias pelo prisma do que acham que devem fazer. Chama-se a isto falar nas entrelinhas ou ainda, para bom entendedor, meia palavra vasta. Terceiro, evita o melodrama. O melodrama é criado por um desequilíbrio de causa e efeito, onde a reação de um personagem é exagerada em comparação com a ação que a causou. Quando a resposta de uma personagem a uma situação ou o diálogo de outra personagem é desproporcional, isso é um melodrama. E é muito melhor subestimar uma emoção, uma reação, do que exagerá-la. Para resolver isto, a melhor coisa que tens a fazer é perguntar-te sempre a ti mesmo: a minha personagem diria isto? Ou atenuaria a sua ação? Quarto, escreve de dentro para fora. Escrever de dentro para fora significa fazer a si mesmo a pergunta que o lendário treinador de atores Stanislavski aconselhou os seus alunos a fazerem. Se eu fosse essa personagem nesta situação, o que é que eu faria? Esta questão desafia-te a ver a vida do ponto de vista das personagens. E quanto mais tu souberes sobre uma personagem, melhor poderás escrever de dentro para fora. Conhecer a fundo a personagem ajuda-te a habitar melhor essa personagem e a escrever com a sua voz. O diálogo é a cereja, não é o bolo. Para escrever bons diálogos, tens de passar tempo a conhecer a tua personagem, ou então tens de te tornar a tua personagem. Se do teu personagem tu só conheces o nome, se não consegues imaginar as suas reações, se não consegues ouvir a sua voz, a tua escrita será confusa e os teus diálogos serão conversa fiada.
Quinto, evita repetições. Quando um efeito é alcançado, repeti-lo diminui o seu impacto. Claro, existem exceções à regra, mas elas não provam que a regra não existe. Repetições desnecessárias paralisam a história, não a deixam avançar. Vamos a um exemplo. Imaginem este diálogo. Por favor, diga-me o que aconteceu, perguntou o António. Não, respondeu a Júlia. Por favor. Não. Estou de joelhos a implorar. Ainda não. Como vês, além das palavras, o perigo maior é a repetição do sentimento. Sentimentos repetitivos podem ser difíceis de detectar porque se escondem atrás de variações de palavras. Sexto, diz mais com menos. Sempre que puderes dizer a mesma coisa com menos palavras, escolhe o caminho mais curto. Isso faz com que o teu diálogo flua melhor. Adicionar palavras desnecessárias à mesma ideia tende a diluir o seu significado e o seu impacto. Toda a boa escrita, especialmente de diálogo, segue um princípio que podíamos denominar da economia, e que é este. A escrita vigorosa é concisa. Uma frase não deve conter palavras desnecessárias. Um parágrafo não deve conter frases desnecessárias. Pela mesma razão que um desenho não deve ter linhas desnecessárias. E uma máquina não deve ter partes desnecessárias. Isso não requer que o escritor torne todas as suas frases curtas, ou que evite todos os detalhes e trate todos os assuntos apenas em linhas gerais. Mas reclama que ele faça cada palavra contar. Em conclusão, diremos que a chave para escrever um bom diálogo é ter uma boa história. A chave para uma boa história é um conflito convincente entre as personagens. A chave para o conflito é o objetivo e o antagonismo. Raramente o diálogo não funcionará por causa das palavras. Na maioria das vezes, o diálogo é fraco em resultado de uma história fraca. Portanto, invente e organize uma boa história, tendo em conta estas dicas sobre o diálogo. Gostaste destas dicas? Descobre outros vídeos e junta-te à nossa tribo subscrevendo este canal do YouTube. E marca alguém nos comentários deste vídeo que sabes que precisa de o ver. Um abraço e até breve.